Oi, gente rica. Eu estou num lugar lindo, na casa de Rui Barbosa. Na verdade, eu estou nos Jardins de Rui Barbosa. Depois eu vou mostrar essa área toda aqui para vocês, tá? E essa semana eu vou falar sobre Daniel. Talvez você já tenha lido o livro dele na Bíblia, mas não tenha assim se dado conta do testemunho de vida que esse rapaz, que depois virou um homem, né, nos entrega. Nós não sabemos nada a respeito dos seus ancestrais, dos pais dele, mas nós temos a certeza que ele vinha assim de uma linhagem nobre, talvez do rei Davi, pois ele era versado na sabedoria de Deus, em oposição a dos homens, né? Ele era entendido na revelação de Deus, que desvenda assim os mistérios da ciência humana, e ele possuía a capacidade que Deus deu para ele viver uma vida vitoriosa. Como está escrito logo no primeiro capítulo, no versículo 4 do livro que contém o nome dele, né, diz o seguinte: jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciência e versados em conhecimento, e que fossem competentes. Pois é, ele e seus 3 amigos foram assim alguns dos rapazes que Nabucodonosor retirou lá de Jerusalém e os exilou na Babilônia. Olha os pássaros cantando, que lindo aqui. Ele foi um homem que assim resolveu conservar puro o seu coração e o seu corpo. E por isso que Deus usou ele para servir de instrumento às mensagens assim para as nações gentias do mundo. E se você ler assim com atenção o livro dele, você vai ver que assim esse príncipe cativo de Judá teve uma vida bem empolgante. Ele foi morar lá no palácio do rei da Babilônia. E com certeza teve assim aspectos materiais bem mais fáceis, né, do que o povo mesmo que morava lá, mas em outros lugares fora do palácio. Mas isso também pode ser considerado muito mais perigoso, porque a tarefa dele era participar do reino, do governo da Babilônia, né? E ele costuma ser chamado o profeta dos sonhos, porque Deus revelou a ele assim diversos segredos e mistérios também, né, em visões que ele tinha, né? E ele contemplava o futuro distante, ele visualizava. E ele também é citado lá no Apocalipse. E os grandes sinais do Apocalipse não podem ser entendidos sem que a gente procure o seu verdadeiro sentido no livro de Daniel. Esse rapaz, ele foi levado assim de Jerusalém para a Babilônia quando ele tinha apenas 16 anos de idade. E ele viveu mais de 90 anos. Ele viu a queda do rei da Babilônia, o estabelecimento do Império Medo-Persa. Ele ocupou assim posições elevadas no reino do Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Sírio. E desde o seu cativeiro, Daniel passou assim na grande e deslumbrante Babilônia. Era como se fosse a Hollywood daquele tempo, né? E ele viveu assim muitos anos de uma vida irrepreensível, numa corte corrupta, tendo que ficar naquele ambiente, né? E a primeira lição que a gente recebe aqui, embora ele fosse um dos exilados, ele chegou ao cargo de primeiro-ministro da Babilônia. E o maravilhoso é que ele sempre permaneceu fiel a Deus e não se deixou levar pela corrupção, pelas especiarias, pelas coisas todas. Por isso ele se tornou o grande da terra. E as próprias histórias do livro dele indicam isso, né? O profeta Ezequiel, que viveu assim pertinho dele, não no palácio, mas com o povo na Grande Babilônia, ele classifica Daniel como assim um dos melhores entre Noé e Jó. E Daniel também foi grande lá no céu, porque Deus quebrou o silêncio do céu 2 vezes para chamar Daniel, homem muito amado. E outra vez Deus disse: não temas, homem muito amado. Olha que lindo, né?
Isso porque Daniel se mostra assim nas situações mais difíceis, sempre com a confiança em Deus. Porque Deus pode, em todas as tentações e situações, nos guardar, né? A não ser que deliberadamente, porque nós temos o livre-arbítrio, a gente se exponha ao fogo do inimigo e a gente caia. Deus, ele acatou as orações de Daniel, porque elas eram cheias de poder. E Deus mandou uma embaixada celestial, especial, de anjos do seu trono, com as emocionantes palavras: por causa das tuas palavras é que eu vim. Gente, olha que incrível isso, né? O Senhor manifestou assim o seu poder de um modo notável na vida de Daniel. E Daniel nunca se apresentava a si mesmo com as suas ações e sempre mostrava o poder de Deus, né? Daniel foi companheiro de reis, foi líder de homens, foi líder na promoção de reformas. Ele fundou a primeira sociedade de total abstinência, com jejum, mais conhecido como jejum de Daniel. Você nunca ouviu falar? E como José, Daniel era assim uma luz brilhando nas trevas do paganismo. Ele foi um principal estadista do maior império do mundo naquela época. Ele foi o principal conselheiro do grande monarca e o grande protetor também do seu próprio povo. Deus concedeu a ele assim favor, né, diante do oficial da corte, que se chamava Aspenaz, que era o eunuco. E até mesmo o vaidoso rei Nabucodonosor parecia assim nutrir uma real afeição por Daniel. E os sentimentos de Dario também em relação a Daniel, né, mostraram quando o rei descobre a armadilha armada para apanhar o profeta. Porque o rei assim ficou muito penalizado, né, e determinou para si mesmo que iria livrar Daniel. E Ciro foi grandemente influenciado também por ele. E é provável que Daniel tenha mostrado a profecia que Isaías escreveu a respeito dele, de Ciro, 100 anos antes dele ter nascido. Isso fez com que Ciro expedisse um decreto para a reconstrução do templo em Jerusalém. O livro de Daniel, ele aparece assim como um profeta de Deus, né? Ele assim levantou a cortina, ele desvendou como ninguém antes, né, as coisas ocultas do futuro. Realmente nós estamos assim vendo mais e mais que as grandes profecias dele, na verdade, são assim uma história escritas antes de acontecer. E elas constituem os maiores anais do mundo, escrito por antecipação. Quando a gente lê atentamente o livro dele, a gente descobre que Deus usa essa ocasião para manifestar o seu poder, né? Nós vemos assim grandes monarcas confessando que ele é o Deus vivo, maravilhoso, Rei dos céus. Porque ele visita os seus filhos, mesmo no exílio, e mostra para eles, né, que ele é poderoso para salvar. E ao contrário de outros profetas, né, Daniel trata mais das nações gentílicas do que da sua própria nação, Israel. Os outros profetas, eles só mencionaram, né, os gentios assim de passagem, quando estavam assim relacionados a Israel, né? Mas Daniel não. Daniel nos mostra a história das potências gentílicas, desde a Babilônia até o fim dos tempos, que ainda não aconteceu. E as profecias dele são consideradas assim entre as mais notáveis da Bíblia. Quando o livro dele abre, ele mostra assim 4 jovens, né? Que é ele e mais 3 amigos. E assim que eles chegaram na Babilônia, os chefes dos eunucos trocou os nomes deles. E a troca de nome significa perda de identidade. Para Daniel, ele deu o nome de Baltazar. Daniel significa Deus é o meu juiz em hebraico. Para Ananias, deu o nome de Sidraque. Para Misael, o nome de Misaque.
e para Azarias deu Abed-nego. Abed-nego. Pois é. E eles com certeza se tornaram eunucos também, porque ninguém poderia viver no palácio com as mulheres do harém do rei como homens. Por isso ele se tornou eunuco, com certeza. E eles se mantiveram separados dos males daquela corte, fiéis a Deus. Numa época em que tudo era desfavorável para eles, porque eles eram exilados, né? E tudo ali, sabe, era possível naquelas cortes, né? A malícia, as comidas, etc. Mas Daniel viu passar o reinado da Babilônia, viu surgir os novos impérios. E mesmo quando ele tinha 90 anos, ele recebeu da corte persa um nível de alta distinção e exerceu forte influência durante 70 anos e mais um pouco que ele viveu no cativeiro, né? Ele viu assim o seu povo voltando para Jerusalém e ele continuou na Babilônia. Eu acho que ele deve ter se sentido assim velho para voltar, fazer uma viagem longa para Jerusalém, né? E dentre os 4 jovens, Daniel foi o que mais chamou a atenção de Deus. Ele não era orgulhoso, ele tinha algo que fazia com que os homens, né, como o eunuco, as penais, o amassem, né? Observe como os companheiros assim foram fiéis e leais a ele. Essa era assim uma grande qualidade que ele tinha, né? E o êxito dele, né, não virou a cabeça dele em momento nenhum, porque ele era uma pessoa para quem os homens se voltavam, desde cedo em sua carreira. E por isso, o poder de Deus o revelou assim, de uma maneira de tratar Daniel, dando assim toda a sabedoria, todo o entendimento que ele precisava para viver ali naquele palácio. Daniel sempre colocava diante de Deus todos os problemas. E Deus nunca o desapontou por causa da fé dele. E diante da sua sabedoria, Daniel também foi alvo da inveja dos homens, né? Devido à capacidade dele, né? E também ao fato dele ser judeu, porque esse espírito de antissemitismo é o cumprimento de uma profecia. Os judeus seriam odiados. Uma boa tarde. E ela prevalece, infelizmente até os dias de hoje, né? Mas apesar de tudo, a conduta de Daniel em face do perigo foi assim bem calculada, porque ele sabia, ou ele negava sua religião, ou então morreria por ela. Ele não mudou os seus hábitos. Ele orava, continuou crendo em Deus, orava 3 vezes ao dia, como era o seu costume. E o seu exemplo influenciaria os outros judeus, porque ele estava chamando a atenção para si mesmo. E assim ele poderia reduzir o perigo dos outros, né? E a fé que Daniel revelou nessa provação foi assim gloriosa. E exatamente o que se poderia esperar de um homem amadurecido, da comunhão com Deus. Com tudo isso, ele não deixou de passar pelas adversidades da vida. Ele foi jogado, sabe, na cova dos leões. Os amigos dele foram jogados na fornalha ardente. E Deus não impediu que isso aconteceu, mas os salvou dentro da situação. Se você quiser saber mais sobre o livro de Daniel e as suas incríveis histórias e experiências, eu tenho 4 episódios aqui no meu canal do YouTube. Escreva Daniel Cristiane Oliveira no YouTube e você vai acessar e vai ver cada uma dessas 4 partes para você poder conhecer mais e ter mais entendimento, né, das profecias e da vida que Daniel levou. E você vai se apaixonar. Agora, anote aí algumas frases de Daniel. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas assim profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos.
revelaste-nos o sonho do rei. Olha que legal, né? Outra frase de Daniel. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Outra frase que Daniel fala para o rei, né? Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, renuncie aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Outra frase dele, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Ao final do profético livro de Daniel, né? Daniel disse: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo, né? E aí ele recebeu como resposta: siga o seu caminho, Daniel. As suas palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. E hoje eu termino aqui esse 13º episódio, o tempo voa, né? Com uma frase do meu querido amigo, que é escritor, músico, ele é cantor, Adriano Cami, escritor do livro Se Eu Soubesse Disso Antes. E ele diz: o melhor ainda está por vir. Aguardem! Vou ficando por aqui. Um beijo para você que ficou comigo até o fim. E um beijo para o Adriano. E que venham muitos outros livros. Vou mostrar para você um pouquinho ao redor aqui dos jardins lindos, maravilhosos da casa de Rui Barbosa. Preste atenção. Olha a casa rosa lá. Quanta coisa legal, né? Eu vou tentar mostrar mais para você. Me aguarde. Olha que casa maravilhosa. Aqui onde está esse coreto, que nós vamos lá agora para dar uma olhada, era uma piscina onde ele tomava banho com a sua família. Tudo isso aqui era uma piscina. Aqui embaixo ainda tem. Olha que gracinha, gente. Muito legal, né?